Graça e paz, eu sou o pastor Eric de Deus e tenho uma palavra especial para a sua vida nesse dia. A carta que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O texto em questão, o apóstolo Paulo, ele menciona a existência de um tesouro. E esse tesouro ele está escondido dentro de um vaso ou vasos de barro. Vaso aqui é um simbolismo do ser humano, do homem, da mulher em si. E a primeira coisa que nós precisamos entender e saber é que existe um tesouro. Tesouro é algo especial. Tesouro é algo valoroso, é algo de valor. Tesouro é algo que todos, de certa forma, procuram. Que tesouro é esse que Paulo menciona aqui para a igreja de Corinto? Há quem diga que, na verdade, esse tesouro ele é a revelação divina de Deus para a vida do homem. Por que o vaso ele tem que ser de barro? Porque a gente nota que existem situações, outros textos que falam sobre a existência de vaso de ouro, vaso de prata, enfim, vasos de honra, de desonra, que Paulo trata em outra ocasião. Mas barro é algo encontrado em qualquer lugar. O barro não tem tanto valor quanto o ouro ou quanto a prata. Mas uma coisa é interessante, esse texto aqui, ele me faz lembrar de Jeremias capítulo 18, o conhecido texto que fala sobre o barro na mão do oleiro, né, que o texto vai dizer que o oleiro, depois de preparar aquele barro, ele começa a trabalhar, ele começa a dar forma, ele começa a moldar, para depois então poder dele fazer algo útil. O vaso ele é de barro e nós somos comparados a esse vaso de barro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, mesmo nós sendo tão insignificantes quanto o barro, Deus trabalha em nós. Outra coisa é que às vezes esse barro, com o passar do desenvolvimento de sua vida, de sua história, ele estraga, ele quebra, ele racha. E é preciso então Deus tomar em suas mãos e começar a refazer esse trabalho que outrora ele já havia começado a fazer. E Deus tem que, às vezes, sujar as suas mãos, em comparação com Jeremias 18, para refazer aquele vaso que ele estava fazendo. Mas uma coisa interessante em Jeremias, no versículo 4 do capítulo 18, é que ele vai dizer que Deus tornou a fazer daquele vaso um outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos. Isso nos traz a memória de que Deus não desiste daquilo que Ele põe à mão. Nós, mesmo sendo insignificantes quanto o barro, somos valorosos para Deus. Temos tanto valor para Deus que Ele coloca um tesouro dentro de nós, conforme a explicação do apóstolo Paulo. Deus é quem decide aquilo que fará de nós. Ele é soberano. Deus é soberano. Assim sois vós na minha mão. É a palavra de Deus. Queridos, que essa preciosidade que Deus tem colocado dentro de nós, que nós, como servos do Senhor, não venhamos deixar que nada aconteça com o vaso da nossa vida, que é para ele não se rachar, que é para ele não se quebrar, para que aquela essência que Deus colocou dentro de nós, que a revelação do Espírito dentro de nós, ela possa ser sempre notória na vida de todos aqueles que têm um contato conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Graça e paz.